Olá, hoje é 4 de março de 2020, vocês estão ouvindo o episódio número 10 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. Ô louco, tá bravo. Ô louco, rapaz. E hoje você vai ouvir, no episódio de hoje, a importância dos logs. A importância dos logs de aplicação, a importância dos logs para debug, a importância dos logs para qualquer coisa que você queira fazer com os logs. Então é um pouquinho da discussão que a gente vai fazer hoje. Vou começar com uma pergunta pro cara de infra. É muito custo ter log? Acho que isso varia de acordo com a plataforma e onde que a gente vai armazenar, né? Primeiro, antigamente a gente tinha só um storage, uma pendrive de rede, sei lá, algo do tipo para guardar log. Isso, de certa forma, era uma área mais barata. Log a gente sempre pensou em guardar em área mais barata, nunca foi uma área, né, de alta performance, mesmo porque o log era, no caso, algum troubleshoot, alguma coisa. Com a evolução que a gente teve, né, para os dias de hoje a gente já pensa até em plataformas de eu ler log online, saber o que está acontecendo na minha aplicação online. A gente tem exemplos do Elasticsearch, né, uma plataforma para ler log online, e armazenar ele. Óbvio, tudo isso vai ter custo, porque eu estou armazenando, estou trazendo, tem que guardar aquilo lá por um X período, aí depende, né, de compliance, depende de regras de mercado, entre outras coisas. Mas sim, o custo ele é elevado, tem maneiras lá para a gente tentar fazer ele compactado, entre outras coisas, mas sim, a gente tem um custo e o custo dele tem que ser levado em consideração dependendo da quantidade e o quanto de log a gente guarda. Tá, então se tem custo, eu posso considerar que é ruim. Para você comprar um pão, tem custo. É ruim você se alimentar? Não, porque eu preciso do pão. E eu preciso do log. Ótimo. Então, o cara de infra está falando que ele precisa de log. E o desenvolvedor, o que ele acha? Para o desenvolvedor é bom, inicialmente, enquanto você está desenvolvendo, você precisa analisar o comportamento da sua aplicação. Você precisa entender o que está acontecendo, para você ir desenvolvendo em pequenos módulos ele. Antigamente era uma prática muito comum, você desenvolvia muito em cima de log, só que com frameworks, com outras tecnologias, você tem outros meios de entender o comportamento da sua aplicação, não necessariamente com log. Cada vez você vai usando menos, você usa outras tecnologias e menos logs agora. Para desenvolvimento, né, direto. Então, segundo o Rodrigo, nosso dev, ele está falando que a IDE resolve tudo. Porque se você está debugando, você não precisa de log, certo? Não digo só IDE, é que algumas práticas que você usa de programação, como o TDD, por exemplo, você especifica como sua aplicação deve funcionar e você testa ela em cima daquilo. Você já não fica mais surpreso com o log, né? Você coloca um caso de teste e depois vai vendo se a saída dele está saindo correto. O próprio teste já te direciona com aquilo já. Aí meio que tira a necessidade do log para desenvolvimento. Eu como segurança, eu diria que é fundamental ter log. Afinal, normalmente segurança atua depois que deu merda. Né? Não deveria, mas depois que deu merda. Vingadores. Então, é o primeiro lugar que a gente vai olhar para achar algum problema, para identificar algum problema, até para troubleshoot da aplicação, a gente vai buscar logs. Quando tem, e aí seja log de aplicação, seja log de servidor, etc. E aí, como o Vini falou, se tem custo envolvido, talvez alto, baixo, relativo, isso, você acha que algumas empresas elas podem negligenciar isso? Puxando o gancho do que o Rodrigo falou. Quando você está desenvolvendo orientado a teste, talvez você não precise tanto disso. Mas eu venho de uma época do VB6, por exemplo, ou do ASP clássico, que o log era com só response.write na tela e era o seu debug, na verdade. Ou o log era um arquivão que você mandava escrever todo o response e o request. Nem sei se alguém escreve response e request como log inteiro hoje, por exemplo, né? Mas vai que. Então, numa época que você não era orientado a teste, ou não era cultural isso, aí a gente precisava ter mais log, cada vez mais log. E não sei se esse custo na época era tão relevante. Porque a gente nuvem não era tão disseminado como é hoje. Tudo bem, mas a gente está pensando em nuvem. E o custo que eu tenho de armazenamento no storage também. Eu tenho que comprar HD para poder ter armazenamento. Eu tenho custo de qualquer jeito. O custo ele não está
Ele não vai sumir só porque eu não estou numa nuvem, numa cloud. Eu tenho custo de comprar HD, custo de armazenamento, custo de backup, guardar aquele backup fora da empresa, que é o mínimo que a maioria das empresas deveria fazer, é ter o backup no mínimo 5 km de distância. Né? Ah, é? A gente já falou disso em outro episódio, inclusive, sobre o exemplo das torres gêmeas de empresas que desapareceram porque a empresa estava numa torre e o backup da empresa estava na torre ao lado. Beleza. Deu pra introduzir, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Qual a necessidade básica do log? Por que eu preciso de log? De quem é a responsabilidade de ter log? De ter o log? Sabia que só idiotas respondem uma pergunta com outra? Porque assim, é legal o que você falou. O que eu preciso de log? Eu acho que o dev ele precisa de um nível de log, o desenvolvedor. Diferente do que o negócio precisa. O cara de negócio não quer ver a linha que deu erro. O cara de negócio quer entender o que parte do negócio parou, o problema que deu, certo? Assim como o cara de infra. Qual máquina que deu problema, qual o nível da máquina que está estourando, a memória, disco, sei lá. Enquanto que segurança quer outro log. Quem é que faz o troubleshoot? É o desenvolvedor ou o cara de infra? Nas empresas ou aqui? Acho que independente, existe três linhas de log, né, base. Um é para troubleshoot, outro é para desenvolvimento, né, comportamento da aplicação, e o outro até para negócio, né, para entender o que está acontecendo com o negócio ali. Vamos entrar nesse ponto. Hoje, né, as empresas têm falado muito em BI. O que é BI? É leitura de log. Não passa disso. E aí, através de comportamentos que eu tenho, dos logs gerados pela aplicação, eu consigo, por exemplo, predizer quando um usuário, um período de compras diferenciado, no varejo, no nosso mercado do varejo, né, o nosso mercado de turismo, o mercado de varejo. Nesses dois casos, o uso de log num BI, por exemplo, é essencial para você criar métricas até para gerar promoções, para poder atingir o seu cliente de melhor forma. Então, o cara do negócio também está olhando o log, não está diferente da gente. A diferença é, a gente saiu de uma época em que só o cara de infraestrutura ficava lá debugando a aplicação, aí passava pelo cara de segurança, e hoje também o desenvolvedor olha log, né? E o cara de negócio também está olhando o log. Então, cada vez mais o log está sendo necessário. Gravar o comportamento do nosso usuário num site, né, no nosso caso, no nosso website da CVC, e aí com isso ter métricas até para poder atingir o nosso cliente de melhor forma. Então o log tem que se tornar cada vez mais importante do que era para alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás. Eu acho que quando eu coloquei esse tema lá, o que tinha na cabeça era o seguinte: segurança precisa de log muitas vezes para ver o IP do cara que acessou, o recurso que ele acessou, quantas vezes ele acessou, para ter mais ou menos uma ideia de quem tá consumindo aquele recurso. É o que eu preciso normalmente. Mas o que eu já vi, por exemplo, não só aqui em outros lugares, é aplicações sem log algum, estruturas sem log algum, ou pior, na verdade não sei o que é pior, né? Log demais. O que é log demais? Um payload de uma requisição inteira, por exemplo, de um site, de um e-commerce, com usuário e senha, com dados de cartão. Então, tipo assim, de quem é a responsabilidade de falar assim, cara, eu preciso logar, ou pegar um cara de negócio, preciso logar isso aqui, eu preciso dessas informações. O cara de falar, cara, eu preciso dessas informações. O segurança, eu preciso dessas informações. Quem puxa isso? Porque assim, o que eu vejo é solto. O dev, ele põe o log que ele precisa enquanto ele está desenvolvendo para ver o que está quebrando. Negócio, só quer ver dashboard que está funcionando. Segurança vira Vingadores, na hora que dá merda ele corre atrás, aí descobre que não tem log, então não tem muito o que responder. Quem puxa isso? Acho que isso daí já é mais uma questão cultural, assim, né? Não é alguém que tem que ficar preparado para acionar, alguém que tem que ficar puxando isso, alguém que tem que ficar falando. Eu acho que tem que ser consciente, né? Você como desenvolvedor tem que entender que você precisa de log, que você precisa dar informação para um cara, para um troubleshoot, ou informação suficiente para o cara de segurança e sem expor demais. E é cultural, tem que ser disseminado esse tipo de coisa, né? Não existe uma área, não existe alguém responsável por isso. Cássio, com a LGPD, como que a gente vai tratar os logs daqui pra frente? Pode. Eu tô pensando muito O nisso. chefe tá ali, eu não sei o que é LGPD. Então, é uma longa discussão, mas é o que eu acabei de falar. Às vezes a gente vai pegar a aplicação que não tem auditoria nenhuma, trilha de auditoria nenhuma, e assim, e quando eu digo a gente, é o que o Rodrigo falou no começo.
a gente vai fazer um troubleshooting, aí faz war room, junta uma galera pra todo mundo olhar, muitas vezes fazer engenharia do código pra olhar o que tá acontecendo, um código que você não desenvolveu, outra pessoa que desenvolveu, é pior ainda, pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Num problema. Como segurança também. E aí você, ou pior, quando não tem log nenhum, de novo, junta todo mundo pra correr atrás do rabo pra tentar achar o problema que é. Porque é o que ele falou, é cultural. Como que você muda? Como que você mexe na cultura das pessoas? Acho que fazendo isso daqui, por exemplo. Isso que a gente tá fazendo ajuda. Ajuda. Coisa. Mas como você garante? Tipo assim, cara, eu segurança preciso do log. Ah, mas é o que a gente comentou em outro episódio, né? A galera fala assim, mas nunca vou ser atacado. Nunca vou ser hackeado. Minha máquina não cai. Até a Amazon tem limite. Lembra da frase que a gente usou? Até a AWS tem limites. Então, tipo assim, eu nunca vou ser atacado, nunca vai cair, o meu nunca dá problema, ou meu código é perfeito. Quando eu desenvolvi, meu código era perfeito mesmo, mas eu parei. Mas, tipo assim, sei lá, é meio que uma arrogância de pensar que com você aquilo não vai acontecer, você não precisa daquilo. Tipo, cara, é um bagulho fundamental. Logar as coisas com a informação correta, que é o que você falou. Então, aí vem essa pergunta. Logar o quê, né? O que é um log bem estruturado para que a gente consiga fazer as quatro operações que a gente está falando? Ter a segurança, o cara de infraestrutura para entender onde está o problema na aplicação, o cara de dev também entender onde é que está o problema no código dele e o cara de negócio ter acesso ao dashboard dele para ver o comportamento de usuário. Então, como o Rodrigo falou no negócio da cultura, eu vou sempre puxar o que eu preciso. Por exemplo, não me interessa saber a linha que deu erro muitas vezes. Me interessa saber os 5 Ws lá, né? Where, what, who, when, quem, quando, onde, por quê, como segurança olhando. Então eu posso definir algumas métricas, até uma política, algum padrão, alguma coisa, para que isso seja seguido. Ou, num cenário mais agressivo, criar um processo que seja obrigatório todo mundo passar por isso, porque culturalmente as pessoas não têm isso. Então a gente pode estar fazendo isso daqui e a galera sair daqui desenvolvendo sem log. Ou logando o cartão, usuário e senha. Aí, beleza. Porque o dev o trabalho dele talvez exija isso. Mas, como que eu garanto isso? Como que eu obrigo a fazer isso? Porque eu como segurança, preciso. Mas eu não posso ir de encontro ao negócio no sentido... Ou negócio ou cultura. De começar a obrigar a galera a fazer as coisas, porque eu acho ruim isso. Ou parar o negócio muitas vezes por uma necessidade minha. Eu acho mais interessante a linha de conscientizar, criar... documentação, criar boas práticas bem acessíveis para todo mundo e disseminar aqui, tudo que você precisa saber sobre segurança, você acessa aqui, já tem um guia definido aqui com coisas iniciais, né, para você não subir uma aplicação sem, sei lá, logs básicos, por exemplo. Antes de começar a aplicar regra de você não vai mais subir sua aplicação porque você não pôs log. Às vezes o cara só não tinha consciência daquilo, nunca foi atrás, ninguém informou, né? E acaba passando. Mas não seria o mesmo padrão de ter a consciência de testar? Eu conheço um monte de gente que testa em produção. Sim. Não existe. Polêmica. O cliente testa. O cliente testa. Fala, Vini, siga falar. Conforme o Rodrigo foi falando, eu automaticamente lembrei, né, sobre a questão de gerar logs. Em questão de infraestrutura, eu, como vim da área Microsoft, carreira Microsoft, né, a melhor coisa no Windows é que ele te dá log. Até em excesso, né, em muitos casos. Né? Então isso facilitava muito a questão de troubleshooting. Também dava problema pra caramba, né? Continua dando problema, a Microsoft vive dando problema. E por isso que eu tenho emprego. Né? Ainda bem. Eu sempre coloquei dessa forma, né? Quando eu dava lá na Cassolution, mas... Cassolution? Desculpa, eu sei o caso. Mas a questão do log para o troubleshooting, quando você tem problemas nas aplicações, né? E aí falando só em questão da gente resolver um problema, né? De novo, sendo os Vingadores, vê o problema na aplicação, tem que correr atrás e botar o troço de volta no ar como ele estava, né? Minimamente. Então o log ele faz muito sentido eu ter informação, por exemplo, já que a gente está puxando a questão de informação, horário que aconteceu, né? Tipo de erro que aconteceu, porque aí para mim, diferente do caso, eu preciso do erro, preciso entender a linha do erro, para saber se é uma falha de hardware, às vezes é out of memory,
falha de espaço de disco, falha de escrita no disco por algum motivo, né? Então eu preciso que a explicação me responda isso. Graças a Deus, né? E aos desenvolvedores de frameworks, os frameworks gravam isso, porque desenvolvedor de hoje não grava, né? Você mesmo colocou. Tem um monte aqui, mano. Por isso. A gente vai apanhar. Tô com a trupe aí. Não, mas os frameworks, eles têm trabalhado muito nessa questão de justamente não precisar que o desenvolvedor se preocupe em escrever e o próprio framework escreve a linha de erro. E isso facilita bastante na hora da gente correr atrás de algum problema, tentar analisar algum problema que a aplicação esteja ocorrendo naquele momento. Quando você, por exemplo, quando eu falo de abstração, é o que você puxou agora, né? Eu preciso abstrair alguma coisa. Log dá trabalho. O cara precisa pôr linha a linha, igual era o response write, console log, e ainda é. Mas, tipo, os frameworks abstraem muita coisa, as ferramentas abstraem muita coisa. Então, se eu tenho uma API Gateway, por exemplo, o próprio API Gateway vai me fornecer os logs que eu preciso como segurança, de algum nível. Da aplicação, não necessariamente. E talvez alguns frameworks nem saibam disso ou não abstraiam isso. Como eu crio a consciência no dev ou no negócio de que eu preciso gastar mais tempo ou investir mais tempo, porque eu vou ter que escrever mais para ter uma informação que eu preciso, no caso de um log desse. Tipo, chega assim, Rodrigo, ó, você tem 10 linhas de código aí que faz o seu cadastro, sei lá, sua requisição, whatever. Vai ter que ter 12, porque uma é capturar uma informação, a segunda é cuspir o log num lugar. E, tipo, num método é uma coisa, na aplicação inteira é outra. Então é mais tempo, é mais teste, é mais dependência, é mais tudo num software, né, quando a gente está falando de software. Como eu ganho essa briga? Faz sentido a pergunta? Eu acho que até faz sentido, mas é aquela questão, é a questão maior. Como você torna um cara melhor profissional? Isso vale para todas as áreas. Essa é uma boa prática que tem que ser usada por todo mundo. E como você garante que aquele profissional tenha essa boa prática? Você, como acho que você não dá mais aula, né? Até então era um dever moral seu ensinar a galera a fazer isso, né? Quando você, sei lá, você tá acompanhando o processo de um profissional júnior ou mais, sei lá, pleno, você ajudar o cara a ele entender essa importância. A gente, acho que agora tá mais como ajudar a passagem de conhecimento, ajudar e mostrar que isso é importante, do que mesmo aplicando. Que aplicando, como o Vini falou, hoje em dia a gente tem 1 milhão de frameworks que já te ajuda muito com log. Então você começa a se preocupar muito menos com isso. Ele tocou num ponto importante, que é quando você está falando de juniors, pleno, é mais fácil educar ou dar as boas práticas, e é igual um pouquinho o que a gente falou no outro episódio, né? Uma startup que nasce 100% em cloud, ela tende a ficar lá 100%. Nós, por exemplo, nascemos em cloud e para migrar 100% é quase que impossível, eu diria que inviável, por custo, whatever. E o sênior? E o arquiteto, arrogante, cheio das manias, cheio que a gente conhece um monte. Cara, é assim, pronto. Eu não vou mudar. Aí é a hora das regras entrar, né? Fazer valer. Você começar a bloquear as subidas de aplicação desse cara por falta de qualidade. Isso daí é um ponto de qualidade, é um ponto de interesse, sei lá, da empresa. Se não está atendendo minimamente a empresa, acho que é a hora de começar a travar aquele cara e mostrar para ele. Cara, você precisa disso, você precisa evoluir com a sua aplicação. Se você não conseguir, cara, não vai atender. Acho que é uma das formas de começar a cercar esse tipo de coisa. Radical ele, hein? Manda embora. É igual leis. Top down. Você está demitido. Antes de se aplicar a lei, você tem conscientização. O Detran, por exemplo, ele vem e fica ensinando, você não pode atropelar uma velha na rua, você não pode... Enquanto você tá atropelando lá, os caras colocam a lei, mano, vai te prender agora. Então, vamos lá. Quem te educou a não matar ninguém? Sociedade. A sociedade faz o contrário, ela me educa a matar um monte de gente. Mas, por exemplo, pegando esse gancho, a lei vai te punir se você for pego fazendo alguma cagada. Se não for pego, não vai acontecer nada ainda. Se você esconder bem o corpo, tá tudo bem. Porque alguém já falou isso outra vez. Então, mas e o log? Eu consigo ver? Aí ele falou de política. Beleza. Puta, eu tenho política que vou começar a obrigar. Okay. Aí eu tenho uma política que a máquina dos dev aqui não sai compilação nenhuma, sem um log, sem uma auditoria X qualquer. Aí você tem um negócio que está focado num negócio, em vender, entregar, sei lá o quê.
O quanto vale a pena abrir mão disso? Tipo, beleza, tira aí o log, tira o teste, tira a segurança, tira e sobe. A gente já falou disso no episódio, né? Os primeiros sacrifícios são o quê? Log e teste. Qualidade. Já está intrínseco no meio disso. Né? De novo, é questão da gente aprimorar a cultura, aprimorar o jeito que a gente trabalha, para que entenda a importância de você conseguir com que todos trabalhem olhando para o mesmo norte. Então, a empresa precisa de log para que o negócio entenda o comportamento do seu cliente, para que o desenvolvedor entenda o comportamento da sua aplicação junto com o cara de infraestrutura, para que a aplicação não consuma demais recursos e assim a gente consegue economizar dinheiro, que aí aumenta os lucros da empresa. Se aumenta os lucros da empresa, talvez a gente ganhe aumento. Ó, chefe, tá ouvindo aí? Tá ouvindo, chefe? Meu chefe não ouviu, não. E aí, com certeza o log para a área de segurança, caso a gente venha sofrer algum ataque. Mas, de novo, é questão cultural. Algumas empresas, elas abstraem log, abstraem tudo, em questão de entregar mais rápido o produto para o mercado. E aquilo pode ter uma consequência grave, né? Quantos, a gente pode fazer um paliativo com a indústria automotiva. Quantos recalques ultimamente a gente não está tendo em relação a 10 anos atrás, com os carros que a gente está tendo? Quer dizer, está sendo abrindo mão de qualidade, de testes, para poder entregar o produto o mais rápido possível. Né? Eu vi outro dia vídeo de celulares pegando fogo. A Samsung lançou um celular aí há pouco tempo atrás, um Galaxy Note lá, que explodia na mão do pessoal. Estava dando recall para poder trocar porque estava superaquecendo, que não fizeram o teste. A Microsoft lançou um patch lá para o Windows 7 uns anos atrás que derrubou metade do planeta. Por quê? Não foi feito teste. Abrir mão de alguma coisa pela velocidade do negócio, e esse abrir mão causou problemas. Causou problema. E estamos falando de empresas que, teoricamente, teriam uma cultura já bem estruturada. Tem. Acho que foi uma falha, literalmente. Mas a preocupação... falhou bem, mandaram os caras embora. Então, mas essa... Beleza, parou umas máquinas, alguém não viajou porque a gente vem de viagem. Mas, e talvez muitos de nós tenham trabalhado nesse mercado, né? Tipo, de aplicação comercial, API, banco e tal. E quando você fala de aplicação crítica, que controla sensor, que controla barragem, automóvel, carros, né, autônomos e tal. A aplicação controla o TI do paciente. Então, e aí quando você começa a falar mão de abrir qualidade nesse tipo de... abrir mão da qualidade nesse tipo de software, seja uma vida ou milhões de vidas. Um avião, por exemplo. Eu acho que cabe a nós, desenvolvedores, brigar por isso. Qualidade não tem que discutir. É uma coisa que já tem que estar lá dentro, já tem que levar em consideração. Log, por exemplo, teste, não se discute isso. Você vai ter que colocar na sua aplicação com tempo ou não. Você tem que dar um jeito, você tem que correr atrás disso. E no final das contas a gente vai ficar responsável por isso. Você acha que a criticidade do negócio obriga algumas coisas? Porque, por exemplo, quando eu trabalhei na Serasa, eu tinha o poder de falar, mano, não vai subir. Podia ver... Cara, ninguém faria subir se alguém de segurança falasse que não ia subir o código. É um negócio diferente, a Serasa. Vai dar com outro tipo de informação. Outros e-commerce, a gente... É outro negócio. Faz mais sentido, é possível abrir mão de algumas coisas. Queremos abrir mão dessas coisas? É o que o Rodrigo falou. Nós como dev, ou diria nós como técnicos, a gente cria as coisas, a gente que faz as coisas. O negócio precisa, mas nós fazemos. Então se eu falar assim, cara, a segurança falou que precisa do log tal, o dev falou que precisa de 8 horas para testar o negócio. Ele tem que brigar por essas 8 horas, 8 dias, 80, sei lá. Mas tipo assim, cara, eu não vou abrir mão disso. O recado eu tô produzindo isso. É meu código, eu escrevo o código. É minha responsabilidade garantir que esse código está o mínimo aceitável. E não ser aquela questão que a gente falou, né? Outros fatores, tipo assim, tá bom, então eu vou tirar o testezinho unitário, então eu vou tirar o teste de integração, vou tirar o teste de performance, vou tirar o log, eu acho que isso daí não é o caminho, não é esse o caminho. Você não tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que começar a criar processo para agilizar, para você atender a velocidade de negócio. Se sua velocidade não está suficiente, eu acho que abrir mão você está indo para o caminho errado. É criar processo, é entender, buscar ferramenta que vai te ajudar na agilidade. É por isso que hoje em dia se usa muito framework, porque se busca velocidade, não é porque o framework é bom
É velocidade, a galera quer velocidade para desenvolver. Então, mais uma vez, o Rodrigo está afirmando que desenvolvedor hoje não sabe programar, só sabe montar Lego. Porque é só juntar um monte de framework. No passado, você tinha que fazer os for na unha, um dentro do outro, para escrever na tela. Hoje não, né? O framework faz isso para você. Certo? E a própria evolução dos frameworks e de ferramentas é para isso. É para ganhar produtividade no negócio. Porque o negócio precisa acontecer rápido, agilidade. Tanto frameworks, como ferramentas, como produtos, soluções, etc. Não faz mais sentido você gastar 5 dias fazendo um CRUD. Você baixa um framework, instala, fala os campos que você quer. Certo? Esse é o ponto. Não é desmerecendo os devs, até porque hoje eu quero ir embora para casa vivo. Mas é tipo assim, e as próprias ferramentas de cloud. Sim. Porque a gente hoje você não tem mais, eu fico zoando, cadê? O Barbezano não tá aqui. Eu fico zoando que rede é só next finish, né? Infra é só next finish. Você configura as coisas, ela sobe. Mas é código agora. Infra como código. E a segurança, e o log, e o teste desses códigos? Quem faz? São as ferramentas que você compra de segurança. Então, mas veja, quando tem, né? Porque assim, o ponto é, se tudo tá virando código, não só as aplicações, infra e outras coisas, e a questão é, não são as pessoas que estão fazendo isso não são devs. Elas aprenderam a programar talvez aquilo ali para subir um Ansible, para saber o que é um JSON, uma integração, vai para um lado ou para o outro. Mas ele não é dev por natureza, não aprendeu lógica de programação na UI igual a maioria de nós aprendeu. E qual o risco envolvido em tudo isso? Entendeu a pergunta? Tipo como assim, construir uma aplicação, como você construir sua infra de forma segura. Porque assim, você aprendeu código por necessidade de mercado, vamos chamar assim. Não porque você quis ser programador. Diferente de nós, maioria. Maioria aqui. Então você tem um nível de conhecimento para atender o que você precisa. Qual o nível de qualidade, entende? Essa é a pergunta. Vou só perguntar de novo ou você entendeu? Então vamos lá. Você não deixa eu falar? Só você quer falar, cidadão? Faustão. É igualzinho. O cara de infra hoje em dia... O cara de infra hoje em dia, ele tem que sim conhecer, a gente já falou disso lá atrás, né? Conhecer minimamente código, até porque hoje fala muito infra como código. Né? A questão da segurança, todo cara de infra, a maioria dos caras de segurança que eu conheço saíram da infra. Você é uma coisa fora do mercado, né? Todo cara de segurança conhece de infraestrutura. Você é o único cara que eu conheço que não conhece de infraestrutura. Nem de código. Nossa, que bosta. Que bosta de segurança. É o que a gente tinha. É o que o orçamento deu pra pagar. Mas o viés de segurança a gente sempre se preocupou, por exemplo, né? Nos outros episódios a gente falou que era o meu acesso. Quem sempre foi responsável em dar o acesso para usuários, para o desenvolvedor, para tudo? O cara de infraestrutura. Então a gente já tem o viés de segurança de longa data. Tudo que é colocado, ou pelo menos deveria ser colocado, por um cara de infraestrutura que se preocupa com muito mais do que só fazer o seu feijão com arroz ali e faz ele mal feito, né? O cara se preocupa com o tamanho de senha, se está compartilhando o conteúdo que não deveria. Então no infra como código isso foi uma preocupação gigante. Tanto que vários frameworks que a gente utiliza para infra como código, Ansible, Puppet, Chef, próprio Terraform, entre outros, ele já tem características para que a gente trabalhe, por exemplo, shared credentials. Então, cada um utiliza a sua própria credencial, até para que a gente tenha rastreabilidade sobre quem executou tal ação. Né? As ferramentas de automação, a gente pode criar contas de serviço da qual ele se autentica utilizando um framework específico. Então, a segurança já é intrínseca dentro da infraestrutura de longo período. Né? Tanto que a maioria dos caras de segurança que eu conheci, de novo, vieram da infraestrutura. Você é o único cara que saiu desse ninho de mafagado. Você não respondeu, você me enrolou, mas não respondeu a minha pergunta. Mas tudo bem. Beleza, introduzimos, avançamos. Afinal, se você tivesse o poder de falar assim, cara, eu preciso logar alguma coisa na aplicação, ou logar tudo, ou se você fosse presidente lá, qual seria seu veredito? Tipo, tem que ter com moderação, não tem que ter, algum caso de ter log, tipo. Sim, não, claro que você tem que ter, você precisa. Você tem essa necessidade, até porque troubleshoot ou caso de negócio.
Só que daí você tem que ter esse apoio de, por exemplo, se seu log não está seguro, você tem que ter apoio de segurança para que... Como eu faço? Como que eu monto o meu log, a minha estrutura de dados para logar de forma segura? Ou o que você precisa, você como infra, precisa de informação? O que você quer que eu passe para você? Precisa de log, só que tem que ser bem estruturado, né? Eu acho que o que falta é essa união entre as áreas para poder estruturar um log que atende todo mundo, por exemplo. Acho que essa é a necessidade, mas precisa. Mesmo que seja mínimo, para saber lá a hora que deu alguma coisa. Deu um erro, só deu erro e a hora. Isso daí já é um indício de alguma coisa. Ou só deu erro. O cara sabe que está com algum problema. Ele não sabe como, ele não sabe aonde, mas ele sabe que está com algum problema. Já é um indício, já é uma fumacinha, né? Onde a fumaça afoga, o cara já vai começar a fazer o troubleshoot dele. Cara, um warning eu já fico assustado, imagina um erro. Erro que a empresa já parou, velho. Tá louco, ficar olhando o warning já. Você conhece algum caso bizarro de log? Então, conheço. Tem várias histórias de log. Conheço um caso bizarro. Ou falta de log. Numa empresa muito conhecida aí, a galera, eu precisei consultar alguma aplicação, uma coisa assim, e tipo, o log era quebrado, na verdade. Você tinha o passo 1, o passo 2 e ia pro 10. Tipo, metade do negócio, metade do fluxo ali não tinha log. E aí o que eu precisava não tinha, mas tinha um que eu não precisava e tipo, alertou muito, assim. Porque o log era da tela de login. E aí tinha o usuário e a senha do cara. Aí, quem tinha acesso ao log na empresa? Até a galera que faz o café tinha acesso ao log. Então tinha toda a base de usuário e senha nos logs da aplicação. Aliás, toda a base de usuários com senha no log de aplicação. Ou era no log de servidor, não lembro. Esse era um caso. O outro era, no log tinha cartão de crédito. Aliás, tinha o payload inteiro, né? O cartão de crédito era só um dado talvez um pouco importante, não sei. O que você acha? Tinha o tinha o CVV, tinha... Aí é mais importante, né? Só o número não adianta. Faltou a quantidade que o cara tem de crédito lá. Mas assim, são casos bizarros. Assim como eu já vi aplicações super estruturadas que tinham o log bonitinho, cuspindo num centralizador, que cada área tinha o seu nível de olhar o log, então o negócio, enxergava o log que ele precisava, a segurança, a infra. Tipo assim, o troubleshooting era, deixa eu consultar meu log, é esse o problema. O troubleshooting não era junta 5 peões numa sala. Nossa, é esse o problema? Como diz meu grande chefe, lindo, maravilhoso, que... que as pessoas parecem o urso do pica-pau lá, fica correndo de um lado pro outro e não sabe. Porque você não tem informação. Aí você precisa debugar, aí tá um cara no cangote que o negócio tá parado, aí vai falir. Então, tipo assim, eu já participei, já vi todos esses cenários. Você falar em correr assim por não ter informação, tem um caso que eu lembro, um caso bizarro. Por não ter log, o cara se conectou no servidor de produção e colocou um breakpoint lá, esperando um cliente cair naquele cenário. Você falou isso, meu era por falta de log. Um log poderia resolver esse problema. Mas demorou-se muito tempo, ninguém resolvia. E o cara, ele pensou nisso, falou, já que não tem log, não tem nada, não tem como eu pegar isso, vou colocar, pronto. Pegou, resolveu. Mas ficou horas lá debaixo do ar frio, né? Até que isso daí foi extremo. Já tinha passado, acho, alguns meses com problema e realmente não tava, ninguém conseguia identificar o problema. Foi a forma que ele achou de corrigir. Era naquela agência lá específica? Então, só pra, tecnicamente falando, a gente trabalhou junto uma época, né? E era .NET as aplicações. Então, para isso acontecer, o cara teve que compilar em debug, gerar um PBD da DLL e jogar no servidor de produção para conseguir debugar. Olha o... Cara, é ninja, velho. É uma sacada foda do maluco. Porque em teoria, nos IS da vida lá, tinha que estar só com a DLL, né? Pra estar saindo runtime. Aí o cara tem acesso em produção, que talvez isso seja crítico, na aplicação em modo debug. Mas assim, não só log demais, ou como nesse nível que você falou agora, você dá informação demais para quem tá te atacando, informação sem querer, né? Então você cuspiu uma tela amarela, uma tela de erro para quem tá atacando você, é um prato cheio, assim, porque tem nome de aplicação, versão de servidor, caminho de servidor, usuário. Então tem um monte de informação ali para quem quer fazer o mal. Você tá dando pro cara te atacar. Isso daí é uma forma de ataque hacker, né? A galera começa a jogar informação suja lá no seu ponto de entrada, até a sua tela, alguma coisa começar a te logar coisas que não deveria logar.
E daí o cara começa a coletar informações que você não deveria ter dado para ele. Por aí vai. Vocês estavam falando, eu lembrei automaticamente, pelo menos em Microsoft, a referência que a gente tem em análise de troubleshooting, né, de aplicação vem da ferramenta do Windows interno, sysinternals. E tem uma ferramenta lá, inclusive para quem estiver ouvindo a gente aí que trabalha com o meio Microsoft, o Mark Russinovich, né, um tech fellow da Microsoft, desenvolveu uma ferramentinha chamada Sysmon. A ferramentinha ela loga até o boot do Windows. Tudo que está subindo a partir do boot do Windows, ele grava tudo no Event Viewer, né, numa pasta, ele cria uma pasta chamada Sysmon lá e grava absolutamente tudo. E isso me ajudou muito quando eu estava justamente numa empresa, infecção de vírus, né, o Configure, saudoso Configure, e de uma máquina a gente não conseguia remover de jeito nenhum. O cara conseguiu de alguma forma instalar ele no bootloader do Windows. Nossa. Então toda vez a gente limpava, dava um boot na máquina, voltava o Configure e sujava a rede toda. Olha que bacana. Eu aprendi sobre o Sysmon quando eu fiz forense lá. Uma das ferramentas que a gente conseguia pegar algumas informações de Ferramenta MBR, Sysmon, por exemplo. Exato, ele pega o boot da máquina e vai logando tudo que está sendo passado ali, né? É importante falar isso, porque assim, algumas empresas têm informação tão valiosa pro mal, vamos dizer assim, que chega nesses níveis de infecção. Sim. Tipo, uma coisa não é você clicar, você está sendo traído, clique aqui, né? Aumente o seu salário, clique aqui. Então a galera clica, cai no phishing, tipo, isso é mais comum, né? Roubou da Lotofácil. Mas você tem níveis de ataques muito mais engenhosos, vamos dizer assim, mais Exato. tecnológicos, que você nem sabe o que está acontecendo. E é nesse nível de que as empresas estão expostas. Tipo, banco talvez corresse tipo mais de risco, alguma coisa desse Cara, a sentido. empresa que eu trabalhava era uma fabricante de hardware, né? Era uma marca pequena, mas que estava começando a encostar em um fabricante brasileiro ali, e aí o fabricante brasileiro não estava gostando muito disso não. Concorrência desleal. Foi concorrência desleal. Você afirma concorrência desleal. Eu não disse nomes. Não, assim, legal puxar esse assunto, até quase fugindo já, né? Mas pra quem tem curiosidade aí, depois dê uma olhada na internet sobre o Stuxnet. A gente põe nos comentários aí. Foi um malware, basicamente, que atacou as urinas. Usinas de enriquecimento de urânio lá no Irã. E, tipo, o objetivo do malware era fazer a usina explodir. Ele parava as centrífugas lá e tal. É o caso mais famoso aí de malware. E é um caso muito Já ouvi extremo. falar desse caso. E aí rola boatos que foi governos de países pra poder pegar, vai explodir, blá, blá, blá. Tudo bem, né? Tem todo um envolvimento político nisso. Mas a gente, será que tá correndo esses riscos? Tipo assim, eu vendo passagem aérea e hotel. Minha aplicação não vai passar por esse tipo de coisa. O que vocês acham? Eu acho que a gente trabalha numa empresa de turismo, então é bem visada da concorrência, né? Então segurança tem que estar alinhado para isso e não ser só vingador. Tá. Batata quente, a bucha não é minha. E eu concordo. É a história da gente falar assim, TDD, em teoria, veio mais ou menos nessa história, né? Cara, eu vou começar a testar para quebrar o meu código para garantir que ele está correto. Mais ou menos isso é a analogia. Assim como segurança ser proativa, antes do software nascer, eu começar a pensar em controles que eu precise para quando a aplicação nascer, ela estar mais segura, né? Em teoria. Mas dá para fazer assim sempre? O que você acha, Dev? Não, mano. Você tem que estar preparado para tudo, bicho. Você tem que tomar cuidado com o que você está logando, qual tipo de informação que você está dando pro cara te invadir. Você tá dando um prato cheio pro cara ali. E às vezes só por descuido. Só por, vou logar aqui rapidinho, só por todo mundo precisa. Cara, cuidado, tem que tomar cuidado. É a história da cultura, né? Mas você vê, é legal que a gente puxar essas coisas, porque assim, em outros episódios a gente falou isso também. Eu tô há 15 anos, mano, desenvolvendo e tal, você tá 80, né? 20 e tantos o Vini também. Não, mas assim, 20 anos. A gente tem muita mania, cara, é natural isso. Na vida social, na vida privada, na vida particular, assim como profissional. A gente tem muita mania com muitas coisas. E tá na hora de a gente começar a mudar algumas coisas. Tipo, cara, deixa eu parar de fazer do mesmo jeito, porque não cabe mais isso. É a história do... Todo mundo tinha costume de ir no aniversário, beber e sair dirigindo. E, tipo assim, é comum isso. Ainda é, né? Até que veio lei, punição, pra ficar mais rígido, pra galera começar a falar, cara, não, pera, não é assim que funciona. Mas com uma punição, que você falou, tem punição em cima, as pessoas respeitam um pouco mais. Não necessariamente. Precisa ter punição para as pessoas começarem a aprender sobre cultura? Eu gosto de falar, particularmente, que
só aprende na dor, na porrada. Quando dói, aí puta, agora eu vou começar a ver isso. Tinha que ver, não vi. Olha, clonaram meu cartão, né? Vou parar de ir em boca de porco, vou parar de passar em qualquer lugar, vou parar de comprar em site Deep Web, por exemplo. Aí é reativo, assim como a segurança vem assim meio reativo. Então, minha pergunta pro Dev você acha que precisa começar a doer, precisa começar a bater pra mudar a cultura da galera que já tem manias? Porque a gente falou um pouquinho antes, né? Quem é estagiário, tá começando, você consegue ensinar pra galera, né? Mas ainda assim ele vai errar uma vez, né? E faz parte. Errar faz parte. Mas você acha que bater vale a pena? Ajuda ou não? Vamos educar, vamos na base da conversa. Não deveria chegar a esse ponto. Acho que esse ponto aí já é um ponto crucial, assim. Se chegou a esse ponto é porque muita coisa já deu errado. O cara ele já tem que ter a consciência, ele tem que saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas se estiver pecando, cara, tem que apanhar. tem que aprender na dor. Aprender na dor. Não deveria Cuidado, chegar. Você pode dar ideias para as pessoas erradas. Por que você tá olhando pra mim? Bom, beleza. Quer comentar alguma coisa aí mais? Quer chamar a galera pra fazer pergunta? Vamos perguntar uns casos malucos aí de log, Alguém de precisa falta de atenção log, aqui? excesso de log. O pessoal tá no X-Vídeos aí, nem tá olhando. Tá ignorando a gente. Pra você que tá ouvindo esse episódio, a gente tá fazendo a gravação ao vivo aqui, então tem umas pessoas assistindo e a gente vai convidar a galera pra fazer... Galera não, né, mano? 2 pra fazer uma pergunta rápida, tá? Pra gente não estender muito aqui, né? Então depois você corta o áudio, porque vai ficar esperando mais manifestar. Contanto que não seja meu chefe, porque ele vai perguntar coisa que ele sabe que eu não sei, pra eu passar vergonha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafael, Wesley? Tá tudo bem com você. Perguntou. Lembra de algum caso bonitinho, falta de log? Contar a Excesso casa de aqui. log? A gente gosta de causos. Cadê? Jefferson? E aí? Gustavo. A gente mundo é perfeito? A gente trabalha Uma numa pergunta. empresa que nunca teve nenhum problema, né? Uma pergunta. Só uma. Mais uma. Como que vocês Aê, veem- boa. Como vocês veem para melhorar, enfim, acho que até olhando para o nosso ambiente um pouco, usando como exemplo, já que vocês estão aqui na CVC fazendo um podcast hoje, para a gente melhorar essa cultura de logs dentro da CVC. Porque assim, eu vejo que a CVC tem 10 empresas aqui dentro, cada uma com uma stack diferente, e você percebe que algumas já têm uma stack mais estruturada, as outras já, né, olhando até para log de tanto técnico, para fazer troubleshoot de técnico, quanto para log de negócio, entrando em todas as linhas que vocês já estão comentando. Só que tem outras que ainda estão caminhando bem atrás desse movimento. Engatinhando mesmo. Bem engateando. Como vocês acham que seria o modelo? Né? Tirando essa questão, né? Óbvio, a gente sabe que no final vai vir a dor aqui e vai dar porrada, mas tipo, para não precisar chegar nesse nível. Qual seria a alternativa de vocês? Só pra sair no áudio aqui, a pergunta dele foi como que a gente acha que aqui no nosso ambiente é mais fácil ou seria melhor pra gente começar a disseminar essa cultura de ter log e melhorar, até pela questão da quantidade de empresas que a gente tem, né? A gente tem 10 empresas no grupo aí. E algumas já têm uma estrutura, outras não e tudo mais. Minha visão como segurança seria fazer o seguinte, uma política, alguma comunicação, uma coisa tipo assim, eu como segurança preciso dessas informações, de todas as aplicações ou aplicações mais críticas ou o que é prioridade. Porque, de novo, a gente cai naquela história, a gente não tem braço para fazer tudo de uma vez só. Então, o que é mais crítico, o que eu quero olhar e definir o que eu preciso. Assim como seria chegar com a galera de negócio e falar, cara, o que você precisa olhar? Preciso ver esse tipo de coisa. O desenvolvedor, o que tá faltando aí? O que a gente precisa? E cada um falando o que precisa, aí definir um processo, uma ferramenta, uma coisa para auxiliar todo mundo nesse sentido. Acho que é o que eu falaria. Eu acho que uma das coisas que eu vejo acontecer, já vi acontecer, foi até a iniciativa de vocês mesmo, começaram a fazer isso. Quando acontece algo muito bom, que você vê que o resto da empresa não está usando, você começa a disseminar ele. Você cria meetups e fala, ó o que a gente está usando aqui. E daí a galera começa a olhar e fala, puta, eu não estou usando não por não querer, por falta de conhecimento. E você já tem a solução, você já está ali. Eu acho que uma das coisas que acho que tem que acontecer com mais frequência, e está acontecendo aqui pelo menos, né? É isso, disseminar coisas boas. Está acontecendo, levanta a mão, mostra para todo mundo. Sei lá, a gente poderia criar até algo como, sei lá, um Oscar das aplicações lá. Melhor segurança, melhor log. Você que tá ouvindo e quiser patrocinar a gente precisa de uns troféus do Oscar pra dar pro premiar.
Eu tava pensando, né, nesse cenário, porque aí a gente entra na questão da cultura, né? Aquela empresa tem um tipo de cultura, um jeito de trabalhar. E aí, quando ela, nesse caso, ela é adquirida por outra, né, que é o nosso cenário que a gente tem aqui, a CVC tem comprado algumas empresas, algo que poderia surgir nesse sentido é quase como um kit de boas-vindas. A gente faz quando contrata alguém. Ó, isso aqui é as regras da empresa, um board. Ó, essas são as boas práticas de log que a gente está utilizando, as boas práticas de desenvolvimento, para que a gente tenha visão tanto do negócio, quanto da infraestrutura, do desenvolvimento e da segurança, para que a gente consiga. E meio que ser algo, infelizmente, tem que ser algo voltado assim, talvez top-down. Né? Ó, este é o cenário que a gente precisa. Vocês têm um ano aí para se adaptar, para que a gente possa ter essa visão, porque a gente não pode ficar à mercê de esperar acontecer alguma coisa, e às vezes é um problema que a gente até já passou lá atrás. Né? Ó, essas são as boas práticas que a gente já implementou, isso aqui é legal seguir. Né? Não, obviamente, não ser ditatorial, mas chegar de uma forma, ó, é legal ter isso documentado, né? De novo, documentação, a gente já pegou isso num outro podcast, de ter esses processos escritos, descritos de uma maneira fácil, em multilíngua, né? Uma vez que nós hoje somos internacionais. Muito bom. Nossa amiga lá tinha levantado a mão? Fala aí. A pergunta nem foi feita, já foi respondida. Cara, a gente é machine learning online aqui ao vivo. Mais alguém aí, Josiel? Josiel, você... Não, o Josiel ele falou que não precisa de log porque dá custo e gasta disco. E aí, vocês querem complementar mais uma coisa? Acho que vale a pena... Acho que está bem explicado, né, a importância do log. Tem que haver obviamente, um balanço entre o que é custo e o que é útil, né, porque logar coisa inútil não há a mínima necessidade. Mas tem que ser definido uma matriz para que a gente entenda tudo que é necessário para a empresa, na visão do negócio, na visão da infraestrutura, na visão de segurança, e o desenvolvedor implementar isso na aplicação, de alguma forma. Se o framework não suprir essa necessidade, o desenvolvedor coloque também uma forma de trazer isso para a gente. E utilizar ferramentas que já tem no mercado. A gente tem aí o Elasticsearch, né, que faz um bom trabalho em questão de leitura e indexação do log, para ficar mais fácil de identificar certas coisas. E os dashboards aí para a galera de negócio, eles gostam de ver gráficozinho subindo e descendo lá. Você aí tem uma conversinha de boteco assim, entre desenvolvedores, pessoal de infra, segurança, já poderia começar a resolver esse tipo de coisa. Né? Fácil. Mas a gente só faz uma etapa. Se por acaso alguém da Elastic está ouvindo, a gente aceita curso, licença grátis, Enterprise, né? A gente claro. aceita. É importante. E aí, quer concluir? Quer fazer alguma coisa? Não, acho que só falar que log é muito importante. Vamos estruturar bem nossos dados, sem colocar informações demais, sem colocar informações desnecessárias. Desnecessárias, e cuidado também com o volume de dados também, porque às vezes você está logando muita coisa que não precisa, desnecessária, e está gastando espaço em cloud, em disco. E até tanto a questão log demais, só para encerrar, né? Tanto log demais como segurança de dados mesmo, né? Tem informação que você não precisa ter no log, ou que até precisa, mas tem que ter um acesso controlado a esse log, não todo mundo poder ver, né? Também tem esse problema. E a questão... Então, um RBAC dos logs é legal. E a questão do custo, né? Tipo, informação demais, é disco demais, e até a sua leitura depois desse log. Tem ferramentas que te deixam gravar infinitamente, mas na hora que você vai ler, você paga muito caro. Né? Então é importante conhecer as ferramentas, os frameworks que te ajudam com isso, para não ter uma conta absurda depois. Né? Então a gente já pode... Exatamente. Talvez tenhamos visto no passado recente. Já, eu nem me falo em conta por causa de guardar log. Então, você ouviu o episódio número 10 do DevSecOps Podcast. A gente falou sobre a importância do log, né, nas aplicações, nos servidores, na segurança, na sua vida. Né? Log é sua vida. E é isso, eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Eu sou o Vini Cavalheiro. Ficamos por aqui. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai.